Biográfica do professor Pérez Prendas é nem mais nem menos gigantesca. Admito, no entanto, que não falando espanhol e ainda lutando com a aprendizagem da língua de Camões, não li a maioria das publicações do nosso antigo colega madrilense, sendo todas elas, ou quase todas, escritas na língua de Cervantes. O professor Pérez Prendas nunca publicou em alemão, a não ser uma tradução de um artigo que já tinha publicado em espanhol. Nem publicou em inglês, mas teve sim se bem contém, duas contribuições em francês publicadas na França. Contudo, Pérez Prendas lia e falava estas línguas ao lado do italiano e português, claro, e, mas volto já ao assunto, tinha o costume de citar, não em grande envergadura, mas de uma maneira modesta ou sóbria, umas publicações francófonas, anglófonas e germanófonas. Pérez Prendas fez recensões também de livros ingleses, 4, alemães, 4, um livro que são a obra conglomerada de Heinrich Mittais, um nome ao qual vou voltar, e também 5 livros franceses, não melhor francófonos, porque um livro é mesmo de um colega belga, o Philippe Godin, que fez uma obra sobre a história do direito privado na época moderna dos Países Baixos. Será que, então, o professor Pérez Prendas, como autor, foi e sempre é lido nos outros países da Europa, fora da Península Ibérica? Fiz uma pequena sondagem para começar nas bibliotecas universitárias belgas e são estes dados com os quais vou começar. Depois vou esboçar os dois lados do díptico, Pérez Prendas na Alemanha e depois a Alemanha em Pérez Prendas, na obra de Pérez Prendas, antes de finalmente concluir com 3 dicas como conclusão. Dicas, não um sumário, mas umas dicas. Introdução, uma sondagem. Comecemos com a divulgação da obra de Pérez Prendas na Bélgica. É verdade, investigando a história do direito europeu, não se pode ignorar a obra de José Manuel Pérez Prendas. E penso que ela foi divulgada sobretudo por artigos em revistas, tanto espanhóis como estrangeiros. Livros dele, e já vimos uns, todos em espanhol, também ficam nas bibliotecas belgas, bem que seja em quantidades muito moderadas. Na minha própria universidade, 2 livros, uma edição de Martínez da Azpilicueta e um conjunto de artigos que foi editado junto com outros autores da incorporação das Índias ao mundo ocidental no século XVI, ou algum assim. Desculpa, o meu espanhol é muito pior do que o português. Na Universidade de Leuven, também 2 livros, La Monarquia Indiana e El Estado de Derecho, e a Espanha Visigoda. Na Faculdade de Antuérpia, este último livro também. Em Louvain-la-Neuve, as edições de Vitória e Bartolomeu de las Casas. Em Bruxelas, as edições de Vitória e Azpilicueta de Novo. E em Liege, a edição de las Casas. É claro que, para os pesquisadores belgas, a maior razão para investir na compra dos livros espanhóis é ter com estas edições uma edição científica fiável de obras de referência histórica de autores espanhóis da época da escolástica peninsular. No entanto, na biblioteca do Max Planck Institute temos muito mais. O catálogo contém 33 publicações de Pérez Prendas. O número diz muito sobre a riqueza do mais famoso Instituto de Pesquisa Histórica na Europa, mas diz ainda mais sobre a importância de Pérez Prendas para a historiografia europeia e a conexão entre Pérez Prendas e a Alemanha. Olhando de mais perto agora esta conexão, falemos primeiro
de Pérez Prendas na Alemanha e depois da Alemanha e mais exatamente da doutrina alemã na obra de Pérez Prendas. Como primeiras palavras, ou alguma coisa assim, o próprio professor Pérez Prendas escreveu no seu site pessoal, e cito, como prelúdio a esses dados, rendo homenagem a mis maestros en essa matéria, os professores Manuel Torrelope, é assim que se diz, e o professor Hans Thiemer, fim de citação. E depois escreve estar orgulhoso por ter sido aluno de ambos. Pérez Prendas esteve várias vezes na Alemanha, sobretudo no início da sua carreira como pesquisador. Fez uns bons 4 anos, entre 60 e 65, investigações no Seminar für Rechtsgeschichte und Rechtsgeschichtliche Vergleichung da Faculdade de Direito em Friburgo, Freiburg, em Breisgau, Baden-Württemberg, naquela altura a República Federal Alemã Ocidental. Com uma bolsa do governo alemão, e diz explicitamente no seu próprio site, não do governo espanhol. Salienta-se. E já sendo doutor, foi estudar lá em Friburgo, de novo, entre 67 e 69. Este centro, em Friburgo, naquela altura, era dirigido pelos professores Hans Thiemer e Hans Julius Wolff. Ainda adiciona Pérez Prendas na introdução ao seu sítio que manteve contato com o colega Thiemer até ao fim da sua vida, ao seu falecimento em 2000. Finalmente, sabemos que o professor Pérez Prendas também teve contatos regulares com o Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte em Frankfurt am Main, Frankfurt. Desde que o professor Helmut Kohl, segundo homem muito importante de influência, lá era diretor e também fundador deste instituto em Frankfurt. Pérez Prendas esteve 8 vezes entre 70 e 99 em Frankfurt e aqui talvez já tenhamos encontrado uma primeira razão pela qual haja tantas obras de Pérez Prendas na biblioteca da coleção de Frankfurt. Sem dúvida, o facto do professor Pérez Prendas conhecer alemão contribuiu muito ao estilo, aos temas e ao conteúdo da sua obra. Segundo as suas próprias palavras, os seus temas favoritos eram a comparação histórica jurídica hispano-germânica, a história colonial ibérica e as fontes e instituições histórico-jurídicas. Eis exatamente os 3 assuntos de pesquisa do Instituto Max Planck, seja que a atenção para o direito colonial e indiano seja de data bastante recente, digamos, depois de Pérez Prendas. Talvez Pérez Prendas teve algum papel em pôr no mercado de Frankfurt este direito indiano. Como é o caso para tantos outros investigadores europeus, se não tivesse havido o Instituto Max Planck, a historiografia europeia e mesmo mundial do direito teria sido diferente. O Instituto, estabelecido em 64 e com Helmut Kohl como o primeiro diretor, tem uma biblioteca maravilhosa e coordena inúmeros projetos de investigação histórica. Mas voltemos ao alemão mais inspirador para Pérez Prendas, que é o professor Hans Thiemer. Quem foi Hans Thiemer? Hans Thiemer nasceu em 1906, filho de um professor de teologia da Universidade de Leipzig. E, segundo Van Caneghem, que é o meu predecessor em Ghent, Hans Thiemer foi um protestante convencido e dedicado. Estudou o direito e fez as teses de doutoramento e de habilitação nas universidades de Basel, Munique, Berlim, Leipzig e Frankfurt. Foi nos anos 30 membro do Partido Nacional Socialista
e iniciou a carreira de professor antes da Segunda Guerra Mundial nas universidades de Breslau, hoje em Polónia, e Leipzig. Participou como oficial na guerra e foi feito prisioneiro de guerra pelos britânicos. Depois da guerra, saindo de Leipzig, que fazia parte da Alemanha Oriental, ensinou em Göttingen, saliento Göttingen, cidade importante, antes de tornar-se catedrático na Universidade de Freiburg, em Breisgau, da qual foi o reitor em 60 e 61. Ensinou História do Direito, Direito Civil e Direito Comercial, uma combinação entre cadeiras históricas e de Direito Positivo clássica na Alemanha. Hans Thieme recebeu doutoramentos honoris causa das universidades de Montpellier, de Basel, de Paris, La Sorbonne, mas a destacar é que Hans Thieme foi galardoado com o seu primeiro doutoramento honoris causa em 73 em Granada, onde ensinava naquela altura o professor Pérez Prendes. E adiciono que Thieme também foi um dos convidados para o primeiro Congresso Internacional de História do Direito, organizado em Granada, e do qual foram publicadas as actas no primeiro volume da revista Interpretatio, fundada por Pérez Prendes em 76. Hans Thieme, depois da Segunda Guerra Mundial, trocou correspondência com historiadores não arianos que tinham fugido para os Estados Unidos e outros países nos anos do nazismo. Hans Thieme propagou a comparação histórica do direito e, segundo um dos seus alunos, não se preocupou da teoria científica sobre a hermenêutica jus-histórica. Considerou ser o seu guia e exemplo o professor Heinrich Mitteis, e os Gesamtschriften de Heinrich Mitteis é uma das obras em alemão que foi recensado pelo professor Pérez Prendes. Mitteis, tanto como Hans Thieme, tiveram muito respeito do grande Savigny. Hans Thieme teve muita esperança na Europa do pós-guerra e a sua ideia de base foi formulado como der Europäer als Faktor und Leitziel einer einheitlichen Rechtskultur. O europeano como fator e alvo de uma cultura jurídica comum e uniformada na Europa. Hans Thieme publicou sobre a história do direito alemão, medieval e moderno, sobre o humanismo europeu, sobre a codificação e a escola do direito natural. Editou durante mais de 20 anos a Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, germanistische Abteilung, e não publicou muitos livros, mas sim artigos que foram unidos em 2 volumes, Gesamtschriften, em 86, com o título Ideengeschichte und Rechtsgeschichte. Título que reflete perfeitamente a sua visão que a história do direito integra a história intelectual. Thieme falou alemão, francês, inglês e, na jovem Alemanha que se queria reinserir na comunidade dos povos democráticos, foi dar palestras em vários países, entre outros nos grêmios da Société Jean Baudin e da Associação Internacional de Histoire du Droit. Visitou Ghent, a minha cidade também, mas eu não estava lá naquela altura, mas sim o professor Van Kanahan, e estabeleceram-se laços de amizade entre as duas famílias, Van Kanahan e Thieme. Talvez Thieme tenha falado sobre o jovem investigador espanhol Pérez Prendes, e tive a oportunidade de falar com o professor Van Kanahan umas semanas antes da sua morte, neste verão, e ele disse ter lembranças das publicações e da pessoa de Pérez Prendes, mas, a não ser muito ocasionalmente, nunca se tinham falado nem tinham entretido correspondência. Como Van Kanahan escreveu no início de uma de suas publicações, se as cadeiras de História do Direito se estabeleceram na Europa toda, devemos nós todos, os historiadores, muito a Friedrich Karl von Savigny.
grande figura da escola histórica do direito alemão, que se tornou conhecido na sua época tomando posição na disputa sobre a codificação contra o professor do direito romano Thibaut. Tal como se pode afirmar sobre Hans Thieme em Friburgo, sobre Helmut Kohen em Frankfurt, há razões para dizer que Peres Prendes também pode ser considerado um filho da escola histórica de cunho alemão. E assim passo à Alemanha em Peres Prendes. Segundo a escola histórica do direito, tendo origem do romantismo do início do século XIX, as normas jurídicas são os resultados de uma evolução histórica. O que o grupo social pensa e sente, o que a tradição desenvolve, o que revela o espírito do povo, determina o direito. Não a voz do rei ou o parlamento. O direito é um produto histórico e uma manifestação cultural. Sem dar muita atenção ao próprio Savigny, Peres Prendes escreveu vários artigos sobre o antecessor dele, o jurista alemão Gustav Hugo. Tinha estudado e ensinado em Göttingen, um século antes de Hans Thieme passar pela mesma cidade. A sua mestria do alemão deu a Peres Prendes a oportunidade de traduzir para o espanhol a famosa crítica que escreveu Carlos Marx sobre a escola histórica e, mais particularmente, sobre Gustavo Hugo. Hugo foi criticado e mesmo ridicularizado por Marx numa pequena peça no jornal Rheinische Zeitung, porque Hugo, na sua maneira de pensar, aceitava o direito existente pela simples razão que as regras do direito positivo são o resultado da evolução histórica. Evolução esta resultando em inigualdades e injustiças. Para Marx, as instituições existentes não se deviam aceitar, mas mudar e mesmo destruir. Traduzir fontes originais, como a peça de Marx. Traduzir fontes originais alemãs para o espanhol, Peres Prendes, não foi a única maneira de introduzir as ideias da doutrina alemã na Espanha. O artigo com o qual contribuiu ao estudo das relações entre os dois países é com certeza Ein Urbarium, algunas consideraciones sobre la relación entre la ciencia jurídica alemana y la española hasta mediados del siglo XX. Nesta publicação, concentra-se a publicação concentra-se em umas relações muito particulares dos séculos XIX e XX. E o Peres Prendes já cita na primeira nota de rodapé o Hans Thieme. Depois de ter relembrado algumas influências históricas incontornáveis, como Savigny e von Behring, salienta o papel de correntes intelectuais como o krausismo e das instituições criadas por elas, como, por exemplo, a Goethe's-Gesellschaft, da qual era membro o próprio mestre de Peres Prendes, Torellope, mas também Peres Prendes foi galardeado pela mesma Associação Hispano-Alemã. No seu estudo, Peres Prendes destaca que depois de séculos de equilíbrio na mútua influência hispano-alemã, entre os séculos XVI e XVIII, quando o latim ainda era a língua comum, houve momentos de crise. Quando Peres Prendes realça a importância da escolástica tardia para a Europa toda no Antigo Regime, refere de novo a Hans Thieme. Uma primeira crise é situada